Fala, time de campeões, tudo bem? Passando aqui para te mostrar mais uma análise de redação da UniRV. E essa redação, ela é nota metade, tá? Ela vale 40. Os corretores deram 40 nela. Na verdade, ela vale 80, né? Mas os corretores deram 40, metade da nota. E é interessante que você perceba os erros que esse aluno cometeu a fim de que você não cometa na sua. Por que ele tirou 40, prof? Porque, infelizmente, ele zerou a gramática. Então, a gramática aqui é um ponto fundamental aí, né? Fundamental na UniRV. Então, vem comigo e descubra todos os pontos aqui que fez com que esse aluno errasse. Ó, esse tema foi um relacionado à questão dos embriões e tal, sobre a questão da medicina. Então, aqui ele começa muito bem a redação, tá? Só que ele comete alguns erros aí no decorrer do texto, alguns erros gramaticais. Por isso que a nota foi 40. Aí ele começa aqui com o repertório. A Revolução Industrial desempenhou um papel fundamental no progresso mundial para com a medicina. Haja vista que novos pensamentos científicos e equipamentos tecnológicos surgiram na sociedade. Nesse âmbito, fascinantes ideias vieram à tona, entregou a crase de forma correta aqui, sendo uma delas principalmente a edição genética de embriões humanos. Isso posto, não sei por que eles marcaram isso para ter, tá? Não entendi. Uma população culturística livre de imbróglios. Aqui ele entregou essa vírgula de forma errada, tá? Então você fique atento a esse ponto, aqui não teria vírgula. A frase seria um período principal aqui de forma corrente. Dois fatores tornam-se pertinentes: os benefícios na prevenção de enfermidades, bem como os desafios éticos sobre essa nova inovação. Aqui eu marquei, os corretores não viram, tá? Aqui tem um erro, que ele é bem interessante, que é, se é uma inovação, ela é nova. Então, não necessariamente precisaria desse nova inovação, sobre essa inovação. Então, tome cuidado, tá? Quando você estiver escrevendo seus textos, a gente chama isso aí de pleonasmo. Ó, aí ele começa já com repertório. Eu gosto de começar de uma outra forma, mas aqui a questão da estrutura não foi o problema. Foi justamente a questão da gramática. Mas para você que é aluno, eu te recomendo começar com o tópico frasal, tá? Porque aqui ele já poderia falar rapidinho, né, sobre os benefícios. Tá bom que eu tenho poucas linhas para escrever, mas reduz um pouco a conclusão e investe em desenvolvimento, tá? Vai fazer diferença aí dentro do seu texto. Aí ele começa, segundo a Constituição Federal Brasileira, de 88, no artigo 196, é direito fundamental à saúde a todos os indivíduos. Houve um erro de crase aqui, porque diante de palavra masculina nós não empregamos crase. Odiernamente, são notórias mortes e restrições à qualidade de vida de muitas pessoas devido às novas doenças surgirem. Então, aqui, houve também um erro de concordância. Ele colocou é notório mortes, né? Então, mortes e restrições é um sujeito composto. Então, eu tenho que concordar, lembrei, regra básica de concordância. Esse sujeito aqui, tá? Perdão, esse verbo aqui com esses sujeitos, com esse núcleo aqui. Várias mortes, né? Nesse prisma, a edição de genes embrionários é uma solução para mitigar esse problema, visto que alterará o histórico científico de embriões, promovendo assim a correção de seu DNA. Ademais, percebe que eu vejo que esse aluno, ele tem um conhecimento gramatical, mas às vezes ele ficou nervoso, gente, na hora de redigir o seu texto. Então, assim, faça a redação com calma, com tranquilidade, treine o tempo, que eu acho que é um fator fundamental que vocês esquecem, né, muitas vezes. Ademais, colocou o conector, maravilha, né, assim, em relação à questão da coesão, tá ok. É de conhecimento geral, o juramento de Hipócrates. Ele está se referindo ao juramento, ó, o qual impõe, não é no qual. Ele está se referindo ao juramento, que não necessariamente teria que ter uma preposição, tá? A ética médica é um dever, o qual impõe que a ética médica é um dever obrigatório. Nesse contexto, médicos precisam seguir esse juramento e sempre deverão alterar os genes de um indivíduo em formação somente quando necessário. Em sociedade atual, em uma sociedade atual, que tem um cenário totalmente voltado à estética, tá? Porque aqui ele está se referindo ao cenário, tá? Por isso que pegou esse erro aqui também de concordância. Concordância aqui nominal. Devido a fatores sociais impostos pela mídia. Como é um aposto, ele esqueceu aqui dessa vírgula, por isso que eu coloquei. O risco de um pai, presta atenção aqui que esse ponto é interessante também, que é um paralelismo. Ó, de um pai ou de uma mãe. Tem que manter o paralelismo. Aqui ele colocou um artigo indefinido e aqui ele trouxe um artigo definido. Então, fique atento aí em relação a isso. Querer alterar a genética de seu filho por questões relacionadas ao
padrão físico. Ocasionaria, aqui ele escreveu, a UniRV também não viu esse erro, eu vi quando eu fui reler o texto dele, ocasionaria um caos social. Isso, tá? Não, aqui ele cometeu um erro interessante, que você tem que tomar cuidado. Um erro básico, gente. Eu só uso letra maiúscula, nomes de lugares, nomes próprios, né? De lugares, nomes de pessoas. E quando eu tenho um ponto final, e depois eu vou iniciar um novo período. Aqui, qual foi o erro dele? Ele colocou um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula não é um ponto final, tá? E colocou o quê? Letra maiúscula. Porque futuras gerações estariam sujeitas à não originalidade de sua aparência, prejudicando no encontro de doenças silenciosas que poderiam levar o indivíduo à morte, tá? Então, aqui até troquei, ó. Prejudicando encontrar doenças silenciosas. Tomar cuidado também, tá, gente, com essas colocações aqui. Às vezes a gente coloca preposição onde não tem, a regência fica errada. Então, ficar atento a isso. Destarte, é necessário esquecer um acento, analisar sobre os pontos positivos e negativos de genes de embriões humanos, pois somente assim o futuro tecnológico, evidente, será livre de problemas hereditários advindos dessa descoberta. Aliado a isso, a ética médica contribui também para o bem comum, não tem hífen, ele colocou, futuro, a fim de humanizar, né, no que humaniza as relações, aqui gerou um erro de coesão entre o saber científico e a população, cumprindo dessa maneira o que não é no que. Cumprindo o quê? Cumprindo o que Hipócrates havia dito no passado. Então, mais um erro aqui, tá? Em relação à questão do pronome relativo, que não teria a regência. Não precisaria de preposição para ser regido. Aqui, ó. Perceba que ele fechou, tá? Mas, infelizmente, zerou a questão gramatical, porque cometeu mais de 11 erros. Adequação ao título, coesão também, né? Ele cometeu algumas gafes, no qual, os quais, né? Porque é um pronome relativo, faz parte da ligação. Domínio da norma também cometeu algumas gafes, como eu mostrei. Coerência, né? O texto podia estar bem mais redigido, tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo, em relação à questão dos sentidos, né? E a consistência argumentativa. Tá vendo que ele usou repertórios e tal, mas mesmo assim não conseguiu montar de forma adequada a questão da argumentação. E por isso, infelizmente, a nota desse candidato foi 4, o que pode ter levado ele a ficar fora desse vestibular. Levou porque ele até pediu para eu olhar o texto dele, né? Porque queria entrar com recurso e tal. Só que não coube recurso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Um abraço, continue nos acompanhando. Se você não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. E nós temos um curso também de redação voltado para alunos que querem fazer a UniRV, se deliciar na questão da gramática, porque dentro do curso nós temos a gramática aplicada, que fará toda a diferença aí dentro do seu vestibular, tá bom? Um abraço e até mais.